Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe, vamos falar sobre a Champions League. O Paris Saint-Germain está classificado à decisão pela segunda vez em sua história, fez a final em 2020, faz a final agora de 2025 e que final para um time que na temporada passada bateu na trave para ir para a decisão, mas decepcionou numa semifinal terrível contra o Borussia Dortmund nos dois jogos, deixando muito a desejar, jogando futebol aquém daquilo que poderia. E agora sim, pensar, um time que depois lá daquela não conquista na Champions, resolveu montar um elenco que tinha Neymar, Messi e Mbappé, né? Tinha Neymar e Mbappé quando estava com o Tuchel na decisão. Aí colocaram o Messi, pareciam imparáveis agora, né? Já que vão ter um trio de ataque com tamanho e talento. Mas a vida não é FIFA, né? Tipo, você tem que ter encaixe. Eu acho que esse é o mesmo problema para o atual trio do Real Madrid, tanto Rodrigo, Vinícius Júnior e Mbappé, porque são três pontas esquerdas tentando fazer um trio de ataque que tem ponta esquerda, direita e centroavante. Não tem como isso ter efetividade 100%, né? A questão é o quanto você vai conseguir extrair disso. Nessa temporada foi pouco, né? E o PSG até monta um ataque um pouco curioso, né? Porque são três pontas também, né? Mas tem um ponta direita de origem, que é o Dembélé, tem um ponta esquerda de origem, que é o Kvaratskhelia, tem pontas também de origem, como é o caso do Désiré Doué e do Barcola, então tem profundidade, tem funcionalidade, e eu acho que o Luiz Henrique conseguiu encaixar o Dembélé para jogar centralizado de uma maneira que até agora me encanta, né? Realmente o Dembélé, que assim, entrou pouco, me deu assistência pro Hakimi porque é muito inteligente, né? Ele poderia ter ido pro chute, viu o Hakimi pronto para chutar, deu o passe e achou um belíssimo gol ali, o lateral marroquino, né? E assim, a montagem de elenco do PSG já era boa antes. Eu acho que o trabalho na janela passada já tinha sido muito bom e nessa janela ainda melhor. É um time que é bom, gente. Eu falava, né? Muita gente tratava o PSG, perdeu os craques, já era. Pô, tem Nuno Mendes e Hakimi nas laterais. Tem o Donnarumma com goleiraço. É só no Twitter o Donnarumma um goleiro limitado. Olha o que ele fez até agora nessa Champions. Aí você tem lá o Marquinhos na zaga. O Marquinhos não é zagueiro ruim de jeito nenhum. Você pode até culpar ele pelo gol que o Arsenal faz, mas ainda tem muito de sorte no Arsenal, porque o cruzamento era para trás, desviou no zagueiro, foi para frente, achou o Saka, né? Eu não acho que é só no Marquinhos a conta daquele gol do Arsenal. E convenhamos, tirando isso, ele foi um zagueiro fantástico nessas semifinais, né? E assim, você também tem um meio-campo maravilhoso com Vitinha, Fabian Ruiz, você tem o Zaïre Emery, João Neves. Esse meio-campo do PSG é maravilhoso, é lindo de se ver. Então, assim, tem ataque, tem defesa, tem goleiro, tem meio-campo e tem Luiz Henrique de técnico. Tem potencial. Começou até ali, tipo, cumprindo as expectativas abaixo, entende? Começou mal, mas a partir do momento que engatou, é o melhor time de futebol na Europa. Eu acho assim, em termos de futebol jogado, ninguém tá tão legal de se ver como o PSG, né? Perderam até a invencibilidade no campeonato francês, que eu acho também aquele negócio, eles já foram campeões, acho que cagaram pra invencibilidade, que eu achei até ruim, mas de qualquer jeito já levaram o título, é o que importa pra eles, e pra mim, assim, é um time que tem menos buracos e menos pontos fracos do que o Arsenal. Eu acho que o Arsenal hoje é derrotado pelo fato de não ter investido no centroavante, estão dependendo ali do Merino e dos pontas para marcarem gols, né? O time tem ali uma situação de um volante improvisado, os centroavantes titulares para mim não mudarem essa partida. Não acho que Gabriel Jesus e Havertz sejam também pivôs para mudar tanto assim um jogo desse tamanho, não acho. Eram para ter contratado o Gyökeres ou o Osimhen. Não sei se vão fazer isso para a próxima temporada, mas convenhamos, se não fizerem, até um desrespeito com o Arteta. E no final, assim, para mim, se tem uma culpa pro Arteta hoje, é as substituições burocráticas e a falta de mentalidade do Arsenal, para mim, que assim, a partida até o gol do Saka do Arsenal era minúscula. Depois do gol do Saka eles acordam, aí quando o Saka perde aquele gol sem goleiro, né, eu acho que o Arsenal morre no jogo, né, porque meio que sentiram que perderam a vaga ali, me parece, mas assim, o Arsenal ok no primeiro tempo não tá com a intensidade tão alta, até porque se você tá perdendo só por um gol, você tem que construir um gol, então assim, não precisa ter desespero, ok, isso pra mim tudo bem. Mas a partir do momento que o Fabian Ruiz marca aquele golaço, aí eu penso, tem que começar a agilizar as coisas. E o Arsenal não fez isso, né? E no final, tem um PSG no segundo tempo se defendendo bem, o Arsenal não construindo quase nada, aí tem um pênalti. E aí eu penso, bate o pênalti, perde o pênalti lá, o Vitinha, bateu muito mal, inclusive. Eu pensei, agora o Arsenal acorda. Não acordou. O Arsenal ainda numa postura horrível, numa pasmaceira, e aí tem o segundo gol. O Hakimi vai lá, faz o segundo gol, e a verdade é que, assim, até lá uma partida minúscula. O Arsenal, assim, não justificava uma presença em semifinal,
com essas atuações que tiveram, tanto na ida como na volta. Ok, venceram o Real Madrid, lá foram muito bem, mas assim, tudo que eles mostraram de maduro nas quartas de final, cara, nas semifinais, a postura pra mim é o pior, entende? Pra mim me incomoda menos o time lutar, aí no final acaba levando um gol de contra-ataque, do que o time nessa pasmaceira, tipo, muito lento. Eu tenho muito medo de tomar mais um gol, me parece isso. E nesse medo, quando você tem mais medo de deixar as coisas piores do que correr atrás do prejuízo, o negócio não funciona. Tanto é que quando o Arsenal aumenta o ritmo e joga um pouco mais desesperado, é quando eles criam mais. E aí faz aquele lance, né, que o Saka perde sem gol, é sem goleiro, quer dizer, o gol tava lá, né, assim. Aquilo ali, tipo assim, ele fez o gol de desconto, aí o Arsenal dá uma melhorada, né? Aí tem essa chance de empatar o jogo e ficar um gol, de conseguir levar para prorrogação. Quando perde, cara, aí o Arsenal vai para baixo, né? Porque, poxa, perdemos a chance de empatar o jogo aqui e ficar um gol no agregado. O momento seria, tipo, aquele gol é capital, né? Porque se faz ali, é tipo vingança do Sith, né? Se o Mace Windu mata ali o Palpatine na hora, né? Aí a história era completamente diferente. Mas é aquele negócio, né? Errou o gol e a mentalidade do Arsenal esvaziou igual um balão, né? Já viu? Quando você solta um balão assim, aí ele esvaziou. Aí esvaziou as esperanças deles. Mas assim, foi um curto momento de período que o Arsenal jogou como alguém que queria buscar o resultado e que acreditava no jogo. Foi só depois do gol do Saka e até o gol perdido. Porque de resto, a partida do Arsenal, assim, que a torcida não tem nenhum motivo para se orgulhar, para ficar satisfeita com o que eles entregaram em campo. Para mim, assim, o Arsenal que sai cabisbaixo porque jogou mal as duas partidas no contexto geral e na maior parte do tempo dominado pelo rival, que com mérito vai à decisão e vai enfrentar uma Inter de Milão que é muito mais dinâmica no aspecto que varia mais a forma de jogar, sabe jogar em transição, sabe jogar com a bola no pé, é um time que vai jogar de uma maneira completamente diferente, apossado ali nos 3 zagueiros, nos 2 alas, jogando com 2 atacantes avançados ao invés de usar pontas, né? Aí você vai ter o Thuram e o Lautaro Martinez, é muito mais perigo com o centroavante se tratando da Inter de Milão. E é claro, a gente vai ter também ali a presença de um dos meio-campos mais fortes da atualidade, que você tem o Mkhitaryan, que você tem o Barella, assim, é um time bom esse daí, ainda tem o Çalhanoğlu também, esse time é muito bom da Inter de Milão, bons zagueiros, excelente goleiro também, que é o caso do Yann Sommer, ontem a gente viu quão importante ele é. Então assim, é uma final muito interessante, o PSG tem aí sua chance de ganhar essa primeira orelhuda e o time da Inter de Milão tem a chance de ganhar a quarta e encerrar um jejum de muitos anos, desde 2010, quando ainda eram comandados por José Mourinho, que eles não ganham a Champions League. Agora, sobre o Arsenal, o que tem que fazer? Parar com essa covardia da Kronic de não ir atrás de boas contratações, ter mais ambição. E assim, para mim a ambição é Gyökeres, é Osimhen, né? Benjamin Sesko. Eu acho que o Arsenal vai tentar o Sesko antes dos dois, porque é mais jovem, né? Esse é o mal do futebol às vezes, né? Tipo, de muita diretoria de futebol. Eles querem tirar o estilo na negociação e não é atrás do cara que é mais garantido, né? Porque é aquele negócio, sempre tem medo do cara ir mal, né? Que, às vezes isso faz parte, né? Isso pode acontecer pro Sesko, pro Gyökeres, né? Gyökeres, né? Mas ainda assim, cara, tem que tentar, né? Tipo, ficar só apostando na nova revelação, nem sempre isso vai dar certo. Mas o Arsenal mostrou mais interesse no Sesko antes do que propriamente num Gyökeres. Talvez isso mude agora? Talvez, mas tem que tentar algo diferente. O Gyökeres, para mim, se estivesse nessa temporada, talvez o Arsenal pudesse estar na final da Champions hoje. Talvez o Arsenal estivesse disputando o título da Premier League com o Liverpool, porque assim, o Liverpool dessa temporada está mais ou menos em termos de pontuação no mesmo nível do time do Jürgen Klopp da temporada passada. O Arsenal está muito abaixo. O Arsenal da temporada passada fez mais de 90 pontos e está com 67, com mais 9 em disputa. Pode chegar no máximo a 76. Então, assim, a queda do Arsenal nessa temporada é muito grande, porque, assim, o que eles já faziam de bem, os outros times já têm uma ideia melhor de como enfrentar, e mais do que isso, né? O Arsenal não sanou carências verdadeiras. A defesa já era sólida. O Calafiori é bom? É claro que é. Mas não é ele que vai melhorar potencialmente, drasticamente o time. Precisava de centroavante, menosprezaram isso, inclusive a ponto de perder opções ao invés de ter mais, e aí tiveram que improvisar o Merino de centroavante. Então o Arsenal tem que usar essa experiência para olhar e falar, precisamos de reforços, precisamos de grandes contratações. Se ficar, estamos próximos, não precisamos fazer grandes mudanças, vai ficar nisso. O time tem que ter ambição. Faltou ambição ao Arsenal e essa falta de ambição resulta numa temporada sem títulos. Mais uma. Então assim, bater na trave é ruim, mas bater na trave e se contentar com isso e achar que tá bom é pior ainda, entende? Não enxergar que tá faltando pouco para conseguir o objetivo, investir pesado para tirar essa margem, é a pior coisa que a diretoria pode fazer e é exatamente o que a Kronic vem fazendo com o Arsenal. E assim, usando o Chelsea do Abramovich como paralelo, entende?
ir para a Champions League lá em 2019 e 20 não foi o bastante. O cara achou, ó, o time tá aí, fez 66 pontos na Premier League, vamos trazer reforços e vamos colocar esse time para cima, entende? Essa mentalidade de investir pesado, fazer o time mais forte, foi o que fez o Abramovich mesmo num caos e numa fritura de técnico que houve lá, inclusive naquela temporada da segunda Champions, conseguir esses títulos maiores. Ambição é importante, né? Você tem que ser ambicioso, você tem que desejar mais os grandes títulos e lutar por isso. Se você não faz isso, acaba no que o Arsenal está fazendo, né? Tá próximo, mas ao mesmo tempo assim, tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante. E nessa semifinal, vou ser sincero, não me deu a impressão, no primeiro minuto ali, tipo assim, que o Arsenal estava com aquela mentalidade de conseguir avançar e que estava seguro disso. O time não me pareceu convicto de que essa Champions era possível, né? Não acreditaram, e aí não acreditando, você não tem como conseguir nada mesmo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.